مساء الخير والسلام عليكم. أنا مبسوط جدا عشان أنا معكم في هذا الليل. Deixa isso para lá, né? Eu disse boa noite, eu estou muito feliz por estar com vocês aqui nessa noite e eu peço a Deus que Ele possa abençoar a sua vida, da sua família e de todas as pessoas envolvidas na sua vida. Eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais. Esse ano a gente tem trabalhado num tema que é levar a esperança e tem tudo a ver com aquilo que vocês têm ouvido durante esses dias aqui. Vou projetar um texto ali, queria que você lesse comigo. Muitos daqui são bilíngues, né? Tem os seus antepassados aí falando outras línguas, então não vai ser difícil para você ler comigo esse versículo, até porque você é poliglota. Brincadeira, o versículo é esse, que é o versículo que nos motiva esse ano a falarmos sobre esperança às nações. Vocês já repararam no meu sotaque que eu não sou daqui e sou do Rio de Janeiro, dessa linda e bela cidade, desse lindo estado, não é perigoso, mas tem também as suas coisas boas. Morando ali eu preciso ter um time, e o meu é o Flamengo. Eu costumo dizer o seguinte, que o Flamengo me ajuda a exercer a minha fé, a minha esperança, né, minha perseverança, porque ganhar eu sei que ele não ganha, mas todo ano eu tenho a certeza de que, né, a minha fé vai ser provada. Então você tem o seu time, eu tenho o meu e a gente fica na boa. Tá bom. Fico aqui melhor, né? Não vejo vocês, mas vocês acho que me veem. Muito bem. Há 17 anos atrás, a gente foi colocado diante desse gráfico. E eu não sei se você consegue observar aí, mas no meio da tela tem uma bolinha amarela. Se você não consegue vê-la, terminando o carnaval, é dia útil, você pode ir ao oculista e ele vai te ajudar nisso. Mas esse gráfico, nós estávamos no curso universitário e ali nos foi dito que para cada 1 milhão de pessoas ao redor do planeta, para cada 1,5 milhão de muçulmanos ao redor do planeta, nós só tínhamos aquele pontinho amarelo de presença cristã. Um missionário para cada 1,5 milhão de muçulmanos ao redor do planeta. 17 anos se passaram, o gráfico não mudou muito. Hoje nós temos 1,6, 1,7 missionários no meio dos muçulmanos. Mas quando Rebeca e eu, que é minha esposa, ouviu, nós deixamos tudo, ou aliás, fomos com tudo, aquilo que Deus nos deu, e nós então, desde então, estamos envolvidos com os árabes do Oriente Médio especificamente, e também uma parte desses anos nós vivemos no norte da África. Tem gente que olha essa foto e percebe quem sabe orar lá em casa, né? Que sou eu. Eu soube orar e Deus me deu a Rebeca. Agora, ela fazer o quê, né? Não soube pedir, ganhou o que não merecia. Você deve ter acompanhado nos anos de 2011, por aí, mais ou menos, houve um movimento muito forte na juventude árabe, jovens que tinham mais ou menos a idade de vocês, muito parecido com vocês na idade, que foi a temporada chamada de A Primavera Árabe, que foi uma revolução, e vocês estão falando sobre isso aqui. E eles, então, pensavam que os países árabes iam mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, a democracia chegaria a esses países, e hoje o que a gente vê é que todos os países que sofreram com essa revolução da Primavera Árabe, todos estão piores. Não tem nenhum que está melhor do que esteve antes daquele tempo. E algumas fotos mostram como foi tudo isso ali nas ruas do Oriente Médio, em algumas partes também do Oriente Médio, e naquele então eles pediam isso daí, que vocês estão vendo. Uma revolução para que a situação deles pudesse mudar. Não mudou. E na frustração da Primavera Árabe, veio que na atualidade talvez seja um dos piores grupos que o nosso planeta já viu atuando, que é o que você está acostumado a ver aqui na televisão, de Estado Islâmico, ou ISIS em inglês. Esse grupo, então, aproveitou desse desespero da revolução que não aconteceu e tem encontrado um terreno fértil nessa juventude. E uma palavra tem motivado eles. E é sobre ela que eu quero falar com você nessa noite, que é essa palavra em árabe,
que ela já foi ocidentalizada e você conhece ela aqui no Brasil como jihad. Em árabe a gente fala al-jihad, mas aqui a gente fala como jihad, o jihad, coisas assim, que para nós sempre é a ideia de uma guerra santa ou uma guerra em que você é permitido matar em nome de uma divindade. Infelizmente, muitos jovens estão entrando nela, estão encontrando nela uma razão de viver e uma nova esperança de vida. E ela significa exatamente isso, guerra ou combate. Mas para nós, guerra e combate pode significar conflito bélico, armamento, coisas assim. Mas graças a Deus a Bíblia fala dessa jihad há muito tempo, antes até mesmo do próprio Alcorão estar escrito. E lá a gente encontra em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, texto conhecido, que você já ouviu seu pastor pregando na sua igreja, quando Paulo fala que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Engraçado é que lendo em árabe, é mais ou menos assim, a palavra bom combate em árabe, usada no texto de 2 Timóteo, é a palavra boa jihad. E a gente foi pesquisar o que significava essa palavra jihad. E jihad trata de um conflito interno comigo mesmo, para que eu seja uma melhor pessoa, para que eu sim possa causar uma revolução. Os muçulmanos hoje a usam de maneira completamente equivocada, porque o texto certamente usado seria no contexto de Paulo, de que essa guerra é uma guerra boa. E sendo uma guerra boa, ela tem também as suas armas, que são essas: esperança, fé e o amor. Mas como toda guerra, a gente tem lutas, provas e dificuldades. Eu quero contar algumas das nossas, vivendo 13 anos no meio desse povo. Primeiro é a linguística, a língua que a gente fala é essa, que a gente tem que aprender é essa daí. Você pode não acreditar em mim, mas está escrito aí uma frase. Não é? Você talvez não acredite, mas está escrito. Se alguém souber árabe aí, pode me ajudar. Uma língua que junto com o mandarim pode ser considerada a segunda língua mais difícil do mundo. 8 horas diárias durante 2 anos seguidos, todos os dias, de 8 da manhã às 4 da tarde. E a gente ainda apanha para aprendê-la. Outra dificuldade é na culinária, porque algumas comidas são diferentes das nossas, não é? Uma comida lá pode começar assim, que até então não tem nada de estranho, só todo mundo come no mesmo prato, comemos com a mão esquerda não pode ser usada, é usada para higiene pessoal, e aí eu falo para você usar a sua imaginação para imaginar o que eles fazem com aquela mão. Mas você não pode tocar em nenhum alimento com essa mão. E um alimento que começa assim pode ficar no meio dele assim. E a primeira vez que eu comi, quando estava chegando no meio da comida, esse arroz vai sumindo, a carne vai sumindo, e eis que surge um objeto não identificado como esse. E no meio daquele prato tinha uma cabeça de carneiro. Eles colocam numa disposição em que ela pode ficar direcionada a alguém. E naquele dia, para o meu desespero, a cabeça olhava para mim. E eu perguntei para o dono da casa: e qual é dessa cabeça aí, irmão? Ele falou assim: essa cabeça está virada para tu porque você é o nosso convidado de honra. Homens comem de um lado, mulheres do outro. Na hora que eu olhei para a Rebeca estava longe, eu disse: viu, sou convidado de honra, estou com moral. Alegria de pobre dura muito pouco. Segundos depois, o cara começa a mexer naquela cabeça. E ele arranca a língua do carneiro e vem com uma conversa fiada. Ya Habibi, iftar tumak. Querido, abra tua boca. E aí o missionário tem que comer a língua do carneiro. Mas não acabou. Ele continua naquela dinâmica dele e vem com pedaços do cérebro do carneiro. Nessa hora a gente manda uma oração de fogo. Senhor, segura aí, não deixa voltar nada, porque se voltar eu vou pagar mico aqui. O Senhor sempre respondeu ela. Nunca voltou. Mas naquele dia não tinha acabado, porque terminava assim. O cara ia na cabeça, no que sobrou dela, e ele arrancava ambos os olhos. Um olho era para ele, que é o anfitrião, o dono da casa. E o outro era para o miserável do convidado de honra. Na hora que ele me deu o olho, eu olhei para a Rebeca do outro lado, ela falou: viu, tu não é o convidado de honra? Então, muitos aqui não são casados, sabem escolher
a mulher amada. Muito bem. Essas são dificuldades que a gente passa de letra. Não, são dificuldades que todo mundo vai passar saindo do seu próprio estado. Se você for para o meu estado, você vai ter dificuldades parecidas também. Mas há muita alegria quando a gente se entrega a Deus e a gente se envolve nessa jihad, que a gente já aprendeu hoje, que é uma boa jihad, é uma guerra boa, é um bom combate, como Paulo disse. E já que vocês estão recebendo informações de como entrar numa revolução, nada mais justo do que fazer parte do exército que combate o bom combate. Pela manhã, a palavra do pastor Adriano foi fantástica, porque ela te desafiou a entrar numa batalha espiritual, e é exatamente isso. Depois a missionária disse coisas parecidas também. Mas eu e Rebeca temos tentado combater o bom combate através do nosso projeto. E é um projeto simples, básico, e a gente consegue fazer isso usando a nossa vida. Lembrando que o local que a gente vive não se pode pregar o evangelho abertamente. O proselitismo, ou tentar convencer alguém a mudar a sua ideologia de vida religiosa, é proibido por lei, você pode até ser preso. Mas o Senhor tem dado algumas estratégias, e uma delas é o futebol. Eu sou treinador federado, tenho curso, tenho formação nessa área. Então, mas sou ruim de bola, por isso que eu nem quis jogar lá hoje. Aliás, acho que dava para jogar. Mas tudo bem, não quis fazê-lo. Mas naquele lugar onde eu moro, uma população, um vilarejo 100% islâmico, a gente encontrou uma mesquita, que é aquele prédio ali, aquele edifício, que é um templo de adoração do muçulmano, e atrás da mesquita, ou no terreno, no pátio da mesquita, uma quadra esportiva sem uso. A gente apresentou um projeto e eles então aceitaram a nossa intervenção. Eu dirijo também uma ONG naquela região e nós então somos os treinadores dos meninos e meninas dessa comunidade. Às vezes vamos para lugares mais longes, isso foi no norte da África, né, já no continente africano, e ali as meninas não podem brincar realmente, só os meninos. E eles, por estarem próximos da Europa, gostam mais dos times europeus, né? O desejo seria que fosse o Inter, o uniforme do Inter e do Grêmio. Mas não são times conhecidos por lá. Aliás, eu estou falando de continente africano, né? Tem um tal de Mazemba lá que conhece um time daqui. Mas vamos deixar isso para outra hora. Outra coisa que a gente faz é a gente trabalha com a área da saúde. E aí você vai me perguntar, Caleb, você é profissional da saúde? Não sou, mas talvez você seja. Você esteja hoje cursando a universidade nisso. Talvez eu esteja lá cumprindo o que você deveria fazer. Se você está na faculdade de odontologia, essa palavra é para você, já não tem conversa. Porque a gente não pode clinicar, mas a gente pode, então, dar palestras de prevenção bucodental e a gente distribui um kit para a garotada e assim evangeliza eles com o amor de Deus. Outra faceta nossa desse bom combate é trabalhar com a igreja sofredora ou a igreja perseguida, tão falada no Brasil pelo Ministério de Portas Abertas. Esses irmãos os adultos são a primeira geração de crentes no país, pessoas que se converteram do islamismo. Os filhos nascem num ambiente em que o Islã não está presente dentro de casa. Mas na rua e na escola eles precisam se camuflar como muçulmanos para não terem pressão, para não serem perseguidos. E aí a gente pode imaginar o tipo de liberdade que a gente tem no Brasil e a gente tira tão pouco proveito disso tudo, não é verdade? Eles tentam e querem, mas infelizmente não podem. A gente ajuda, a gente acredita que esses meninos vão crescer e assim como aconteceu no cativeiro babilônico, no tempo de Israel, onde durante o cativeiro nasceram ali Esther, a rainha Esther, Daniel e seus amigos, Neemias, Esdras, são todos frutos do cativeiro. E a gente acredita que meninos como esse um dia vão chegar a ser pessoas importantes no país e vão poder lutar pela nova fé que eles têm e abençoar para que o futuro seja diferente. Amém? Outra coisa que a gente tenta também é se envolver com coisas impossíveis, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus do impossível. Só queria esclarecer para você que eu sou de azul, tá? O daqui, ó. Do lado direito seu, não o de lá. Mas esse camarada é o responsável por aquela mesquita onde eu dou futebol para a garotada. E no início ele me vigiava para saber o que eu falava com a galera. Se eu não estava explicando, falando coisas diferentes. Mas ele viu que não é assim, a gente fala coisa boa. Coisas éticas, morais, obediência, até religiosa.
E de suposto inimigo, não é? Eu estou em combate, eu já estou falando isso para você desde o início. De suposto inimigo, ele passa a ser o meu melhor amigo. E um religioso, ele não é radical, ele não é terrorista, ele não é extremista. Aliás, poucos são, tá? Não fica com um protótipo na sua cabeça, um estereótipo de que todos que se vestem assim, ou têm uma cara parecida com a minha, é homem-bomba. Não pensa isso, porque isso está errado. Isso está errado, não são todos assim. Ontem vocês encontraram um missionário libanês lá na praça. O cara é libanês, o cara é árabe, mas o cara é um missionário do Senhor também. E esse dia é muito importante para mim, porque isso foi o Natal de 2014. Um muçulmano religioso que ensina a religião para as crianças estava na casa de um missionário cristão celebrando o Natal, ouvindo da palavra, escutando. E eu dei para ele uma Bíblia parecida com essa daqui, que depois você pode olhar, uma Bíblia de luxo, toda bonita. Eu dei para ele e eles não gostam nem de tocar, porque eles têm medo da Bíblia. Mas eu fui com um versículo do Alcorão e o versículo dizia: ó profeta, se um dia você tiver dúvidas sobre a sua fé, busque no livro que foi escrito antes do seu. E esse livro é a Bíblia. Dei para ele e falei: tu não vai cumprir o que o teu profeta cumpriu, não? Ele na hora pegou e falou: vou levar, Caleb, eu sou um muçulmano fiel. E ele levou para a casa dele, e a minha oração é que a palavra possa tocar nesse homem e mudar o coração dele. O nome dele é Servo Generoso. A gente tem levantado 600 pessoas já, 600 intercedores ao redor do mundo para orar por ele. Ele é da Argélia e ele, no país dele tem ocorrido, as pessoas têm tido visões, sonhos e revelações especiais. Você vai dizer: eu não acredito nisso, Caleb. Não precisa acreditar não, mas que está rolando lá, está. Tá bom? Então, mas se você acredita, eu queria que você entrasse nessa luta, nessa guerra santa ou nesse bom combate e que você me ajudasse a orar para que ele possa ter essas revelações ou esse despertar de Deus e venha me buscar. Porque não é só a revelação diz para ele: procure alguém que saiba do livro. E a nossa oração e esperança é que um dia ele bata a nossa porta e peça informações sobre isso. A gente tem se envolvido nisso. E aí os desafios de Deus sempre aumentam. Eu já estou quase terminando. Nessa boa jihad nos fez hoje voltar para o Brasil, avaliarmos um pouco a nossa vida, se aceitamos ou não um novo desafio. Mais difícil, mais complicado, mas não tem como saber que pessoas sofrem tanto daquele lado e ficarmos sem fazer nada. Por isso a gente aceitou, ainda no meio do ano, ou mais para o fim do ano, talvez, nós estaremos já vivendo nesse país, é um país do Oriente Médio, muito perto dos conflitos, não é? Há estatísticas de que o ISIS, ou o Estado Islâmico, está a 30 quilômetros dessa cidade, e a gente vai porque ali tem acontecido talvez a maior tragédia humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. E eu fico à vontade para falar isso aqui no Sul, porque vocês todos, ou a grande maioria, é descendente de alemão ou de italiano, seus antepassados sofreram com os problemas da Segunda Guerra, tiveram que se deslocar, então vocês são familiares, pelo menos na história das vossas famílias. E eu não quero ser sentimentalista e tentar emocionar você. Mas eu sei que muitos aqui já estão em universidade. E isso é bênção de Deus. 20 anos, poucos iam à universidade no Brasil. Conversa com seus pais, com seus familiares. Geralmente era um por família. Hoje acho que quase todas as pessoas estão podendo entrar numa universidade. Nós nunca tivemos no Brasil um número tão grande de universitários inscritos e estudando. E entre eles muitos são cristãos como vocês. Então é tempo de avaliar o curso que você está fazendo e perguntar para Deus em que Ele quer te usar. Porque uma certeza a gente já tem: Ele quer te usar. Ele quer que você seja um revolucionário dEle, do amor dEle até as nações. Olha essa foto. Isso é um campo de refugiados, gente. Nesse lugar vive 1.200.000.000 de pessoas. Perdão, 1.200.000 pessoas. Um país do Oriente Médio. Vivem em tendas, em barracas como essas, que no calor isso ferve e é muito difícil ficar dentro dela. Mas lá é hemisfério norte, está numa latitude bem elevada e no inverno também faz muito frio. É muito comum você ver adolescentes e jovens assim sentados sem esperança. Aqueles que conseguem uma barraca da ONU têm ainda uma barraca para morar, outros não conseguem. Mas quando chega o inverno, que é agora o que está acontecendo lá,
a gente tem situações assim no acampamento, no campo de refugiados. Ano passado, 80 pessoas morreram congeladas, morreram de frio. E eu queria perguntar para você, o que será que você tem a ver com tudo isso? Muito. Eu sou da Junta de Missões Mundiais e a gente tem um programa que a gente costuma levar às igrejas, e eu trouxe aqui comigo, se você tiver tempo de falar comigo, eu vou embora às 11 da noite, já para Porto Alegre, mas eu tenho aqui alguns folhetos que pergunta para você, missão qual é a sua? Qual é a sua missão? E aqui você pode pedir informações sobre vocação, vocês são da Convenção Pioneira, há uma parceria com vocês, vocês podem fazer uma viagem voluntária para entender como é que seu curso universitário pode servir num lugar como esse. E você não precisa ser só profissional para ir lá. Você não precisa falar todas as línguas para poder ir ali. Se você fala inglês, tá bom. Mas se você não fala, também tá bom. Se você é extrovertido e todo mundo gosta de conversar com você, ótimo, vai. Mas se você também é tímido, mas tem a sua maneira de chegar às pessoas, você também vai ser muito útil num lugar desse. Então avalia o curso que você está fazendo, as metas que você tem para a sua vida. Não é? Vir num congresso desse é muito bom, a gente fica ligadão, é tudo muito bacana, é tudo muito maneiro, a gente volta transformado para casa. Mas daqui uma semana essa chama pode apagar, como a da fogueira está apagando. E você pode se esquecer do que você ouviu aqui. Mas se for um negócio de Deus, isso vai continuar queimando. E você não vai ter condições mais de viver sem agradar o Senhor. Foi assim comigo com a Rebeca. E por isso a gente está lá. Te prometo, se você for se envolver num programa desse, não precisa nem ser para o Oriente Médio, pode ser para outro lugar, mas se envolva na obra missionária e acredite que Deus possa te usar. Porque em tanta pobreza, em tanta desgraça, a gente encontra ainda crianças assim alegres, tomando banho num balde. A gente aqui no Brasil perde um ônibus e murmura, não é? Sua mãe não compra o teu Nike, lá tua camisa da Lacoste, você acha que ela é a pior mãe do mundo. Esse menino aí não tem nem mãe mais. A mãe morreu na guerra. Então avalia, pensa e entre comigo nessa jihad ou nesse bom combate, porque o bom combate em que eu me alistei é esse que a gente trabalha através das armas da esperança, da fé e, sobretudo, do amor. Que o Senhor abençoe a sua vida, te cuide e te faça pensar que você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus quer usar você. Deus tem um propósito especial para cada um de vocês, seja no Brasil ou fora dele. Os refugiados também estão chegando aqui. Você pode ser uma bênção na vida desses que estão chegando. Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus.